Existem várias formas de se acabar com um povo. É possível destruí-lo por meio das armas, como os nazistas fizeram com os judeus e como os soviéticos fizeram com seus prisioneiros e os habitantes dos países que foram dominados e que constituíam a antiga União Soviética. Então, este é o meio mais direto de subjugar ou até eliminar uma população. Mas existe um outro meio que é mais sutil, que se dá através da infiltração dentro de um outro país, que é o que vem ocorrendo na Europa hoje com a tal da imigração dos muçulmanos, dos islâmicos. O que está ocorrendo na Europa, na verdade, é um genocídio. Estão matando a parcela tradicional da população europeia. E é assim pelo mundo afora. Porque não se quer mais pessoas naturais hoje, pessoas normais, pessoas tradicionais, que preservem a família, os valores cristãos, pessoas que preservam a sua raiz cultural. Isso não se quer mais. Esse tipo de pessoas, elas são inimigas desta nova ordem que está se estabelecendo, que é uma escravidão globalista. Se quer criar pessoas sem almas, que tenham apenas um corpo, para que possam ser usadas da forma como as autoridades que dominam o mundo bem entendem, né? Os donos do poder. Porque estamos nos encaminhando para um neo-escravagismo. A escravidão ela foi abolida há muito tempo, mas ela está retornando agora. Retornando. A nova ordem mundial que está se estabelecendo dia após dia é o neo-escravagismo, que está escravizando as pessoas pelo mundo afora. E o que é preciso fazer para escravizar uma população? Destruí-la moralmente. Então, os imigrantes muçulmanos estão fazendo isso na Europa. O objetivo é minar aquela parcela tradicional da população europeia, é acabar com essas pessoas, para que o Islã tome conta, se misture com os degradados morais que estão lá na Europa, ou melhor, estes vão ser eliminados a hora que o Islã tomar conta na Europa. Então, as elites globalistas pensam que vão conseguir dominar a situação de forma fácil, mas, se tratando do Islã, nós sabemos que não será simples, porque esse pessoal, uma vez estabelecido, vai impor as suas regras. E as próprias elites globalistas vão ter que correr do continente europeu, né? Elas e os partidos políticos de esquerda que hoje estão mancomunados com as elites globalistas, neste pacto demoníaco para que a Terra possa ser comandada pelas grandes corrupções, pelas grandes corporações e pelos políticos esquerdistas, né? Esta lógica está se impondo pelo mundo afora e resistir a isso está sendo cada vez mais difícil. Somente por meio do resgate dos verdadeiros valores morais que as pessoas conseguirão se fortalecer suficientemente para impor limites a este avanço destrutivo da moral, dos costumes e das tradições que está se dando, né? Então, uma vez que a sociedade tradicional ela é eliminada, aquelas pessoas que ainda vivem dentro de uma ética, que cultivam valores, o que sobra por fim? Resta apenas uma sociedade degenerada. Resta o tal do multiculturalismo, que de multiculturalismo não tem nada, né? O verdadeiro multiculturalismo seria a convivência pacífica de diferentes culturas, umas respeitando as outras. Mas não é o que nós podemos observar no mundo hoje, porque pegam a pior cultura e a impõem sobre as culturas melhores, mais elevadas moralmente. E quem não respeita esta pior cultura, ele é classificado como xenófobo,
como preconceituoso, como alguém que não respeita os direitos humanos. E assim as sociedades pelo mundo afora vão sendo niveladas por baixo, porque o que há de pior culturalmente é colocado como um modelo a ser seguido. E as pessoas seguem isso porque estão cada vez mais vazias de valores e não estão em condições de julgar as situações diante das quais se encontram. Então, as pessoas, porque vivem neste mundo do politicamente correto, simplesmente vão acatando essas mudanças, essas transformações, né? Que na verdade personificam a decadência plena. A decadência plena. E na Europa está ocorrendo um verdadeiro genocídio. Desta vez, não por meio de armas, mas através dessa infiltração dos imigrantes muçulmanos que estão cumprindo uma finalidade no velho mundo. E qual finalidade é essa? Exterminar a parcela tradicional da população, porque esta parcela ela é um entrave aos projetos de poder, tanto das elites globalistas como dos partidos políticos de esquerda. Nós sabemos muito bem que esses dois grupos estão trabalhando em harmonia, porque as próprias elites globalistas, donas das grandes corporações internacionais, elas perceberam que o socialismo idiotiza as pessoas de forma funesta. E uma vez idiotizadas, é muito fácil dominá-las. Então, os proprietários dessas grandes corporações, dessas megacorporações, as elites globalistas, como podemos chamar, se associaram aos partidos políticos de esquerda neste complô contra a humanidade. Estamos assistindo hoje o maior crime já cometido contra a humanidade em toda a história. Nunca existiu algo tão tenebroso até hoje quanto isso que está se estabelecendo pelo mundo afora. E este grupo de poderosos quer se tornar o dono do mundo. Este grupo quer mandar em todo o mundo. E, infelizmente, está conseguindo, porque está destruindo as culturas dos países. E quando estas culturas são destruídas, o que resta por fim? Uma população vazia, uma população sem alma, sem cultura, sem condições de julgar os acontecimentos com os próprios olhos. E pessoas assim acabam realmente sendo dominadas. E o nosso mundo caminha para um neo-escravagismo. Para um neo-escravagismo, o nosso mundo está caminhando. É por isso que se dissemina esse multiculturalismo, que na verdade não é um multiculturalismo, se coloca a pior das culturas como modelo a ser seguido, as pessoas vão seguindo isso e vão se degradando cada vez mais moralmente e culturalmente. E por fim se transformam em bestas humanas. E bestas humanas acabam sendo escravizadas. Então este é o objetivo das elites globalistas e dos partidos políticos de esquerda na Europa, que é imbecilizar a população, é matar aquela parcela conservadora da população europeia. Pensemos aí 50% da população. Este percentual é um entrave para os projetos de poder, tanto das elites globalistas quanto dos partidos políticos de esquerda. E mesmo os partidos conservadores na Europa, eles estão tomados e dominados por essas elites globalistas. Basta olhar para o CDU, que é o partido político da chanceler alemã Angela Merkel, que nós podemos ver muito bem. Teoricamente é um partido conservador e cristão, só que as atitudes da Angela Merkel provam justamente o contrário, porque ela está atuando contra sua própria população, ela está promovendo um genocídio na Alemanha, matando a parcela correta, a parcela decente da população alemã. E isso em nome das elites globalistas. Ela figura como uma conservadora, mas na verdade conspira contra a cultura do seu próprio povo, contra a raiz do seu povo,
contra o seu povo, porque o compromisso dela é com as elites globalistas e não com a sociedade alemã. E assim hoje é em praticamente todos os países pelo mundo afora. Muitos partidos políticos de direita, né, ou se não todos, ou quem sabe quase todos, estão em conluio com as elites globalistas e, na verdade, não defendem ideais conservadores, mas sim um falso conservadorismo que engana a população, atirando nas garras destas elites globalistas que querem escravos e não seres humanos. E pelo mundo afora estão matando a parcela decente da população, se não por meio de armas, através de uma infiltração de imigrantes, como vem ocorrendo na Europa, para que as pessoas sejam imbecilizadas e dominadas, e quem sabe até exterminadas por meio de um conflito de classes, por meio de um choque de classes, que haverá de ocorrer daqui por diante, porque muitas pessoas que não concordam com isso, num determinado momento, vão entrar em choque com os invasores. E como a lei está do lado dos invasores, os habitantes nativos é que vão ser processados, condenados e presos, né? Porque vivemos num mundo do politicamente correto. E por trás desse politicamente correto estão as elites globalistas e os partidos políticos de esquerda, né, num grande complô contra a humanidade. Muitos podem acreditar que eu sou louco por estar dizendo isso, mas é o que vem acontecendo hoje na Europa e pelo mundo afora. Quem não quiser enxergar, fazer o quê? É problema de cada um. Valeu, forte abraço, até a próxima.